agora a gente está falando aqui, vamos continuar nossa conversa sobre o autismo, hoje que é o Dia Internacional do Autismo. Uma telespectadora mandou assim, ó, Regis, o sobrinho tem 2 anos, tem todas as características de um autista e o médico não conseguiu dar um diagnóstico certo, né, com certeza, porque ele não, realmente é isso, ele não tem certeza. Mesmo sem essa certeza, pode fazer terapia ocupacional, enfim, é isso que a gente vinha falando no intervalo, a dificuldade de conseguir, porque exames, sei lá, vai fazer um exame de sangue para isso, não tem, né? Cada vez tem surgido mais coisas, principalmente sobre os exames genéticos, né? As pesquisas estão encaminhando muito para conseguir achar na genética explicação para hoje, para algo que hoje a gente encara como clínico. Sim. O que eu tenho para dizer para essa telespectadora? Não espere. Né? A gente sempre diz assim, ó, trate. Né? O tratamento, ele sempre vai ser benéfico, porque por mais que não seja autismo, eu tenho uma criança que tem várias dificuldades. Essas dificuldades podem ser que com o tempo vão se sanar, podem ser que não. Então, eu preciso fazer uma avaliação não só médica, ou seja, da equipe toda de intervenção, de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional, de psicólogo, mais tarde do psicopedagogo para questões educacionais, para ver se realmente essas dificuldades estão me mostrando pela avaliação que vão ser sanadas sozinhos ou precisa de intervenção. Às vezes, os médicos precisam de mais de uma consulta, às vezes não é tão prático como você disse, de, vamos fazer um exame e acabou, né? São exames clínicos, e exame clínico pode ser que naquele dia a criança não apresentou várias coisas para o médico e o médico teve a dificuldade de fazer esse diagnóstico, o que é uma coisa que não é tão simples, até porque um médico vai estar dizendo que uma criança tem autismo, certo? Então ele precisa realmente ter certeza disso. O que eu digo é, volte neste médico, ou vai em outro, mas não deixa de fazer nada. E sim, é muito interessante a gente ter uma avaliação médica e uma indicação médica, mas é muito importante, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vem dizendo que a cada vez, tanto esse diagnóstico, tanto essa avaliação, tem que ser interdisciplinar. Então é muito importante sim fazer uma avaliação médica, é ele que vai fazer todo o direcionamento, toda indicação para as outras intervenções, mas é tão importante quanto fazer as avaliações com o neuropsicólogo, com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, para que quanto mais gente puder olhar para essa criança, já que essa avaliação é uma avaliação muito voltada para questões perceptuais. Tem que observar. Isso. Então, quanto mais gente com mais experiência nesta questão puder dizer assim, não, vamos tratar, ou, é melhor esperar. Eu sou um terapeuta cauteloso e sempre digo, não espere, trate. Sim. Se for outra coisa e sumir, que ótimo. Se for autismo, essa criança vai ficar melhor Já tá encaminhada. o quanto antes ela começar essa intervenção. Perfeito. Outra colocação dela, assim, se os pais também podem fazer terapia para aprender como lidar. Aí a gente chega naquele ponto, né? Como nós podemos ajudar ou, enfim, ter uma convivência com o autista? Sim. Eu acho que são 2 papéis. O primeiro é os pais podem fazer terapia, os pais devem fazer terapia, até para lidar com todos os conflitos e todas as questões que vão vir após um diagnóstico de uma criança com autismo. Outra questão que também é uma orientação, assim, uma tendência mundial é treine os pais, treine os cuidadores. O terapeuta ele vai ficar 1 hora, 2, 3 no máximo por semana com essa criança. Quem vai ficar com essa criança em casa todos os dias é o cuidador, é o pai. Então a gente sempre diz, você só tem 1 hora de intervenção, você só tem 1 hora de terapia, treine este pai, porque este pai vai levar todas essas coisas que a criança precisa em todo o dia a dia da criança. Então é muito importante, se você não tiver essa união entre terapeuta, pais, cuidadores e escola, não vai funcionar. A criança tem autismo o tempo inteiro. Ela não tem autismo só quando ela vai na clínica. Não é uma gripe que é uma coisa pontual, você toma um remédio e passa. É uma questão que depende de condução. Então, se é condução, trata todo o hall de pessoas que estão crianças. No convívio, né? Mas como que eu posso, eu vou receber aqui um autista para eu entrevistar. Como é que eu vou conseguir manter uma comunicação com essa criança ou com esse adulto? Isso é uma questão muito complicada de responder, porque pode vir uma pessoa aqui
e manter toda essa conversação com você, assim como eu estou mantendo, e nem por isso ele deixa de ser uma pessoa com autismo, e uma pessoa que não vai conseguir fazer nada. Eu sempre digo que a gente tem que tentar fazer a medida certa, a interação na medida certa. Sempre tente interagir com essa criança, mas sempre respeite também toda a questão que essa criança pode ter, assim, ó, não quero agora. Certo? A gente sabe que se você for muito a fundo nessa criança que não quer interagir, você pode criar um desconforto nela que nunca mais ela vai querer interagir com você. Então é sempre assim, ó, o bom senso vale acima de qualquer coisa. Pelo respeito, pelo ali, respeito. Então, do espaço. Você respeitar alguém que tem dificuldade, é isso que a gente tem que entender. A criança com autismo não é que ela não quer interagir. Ela não consegue, ela tem dificuldade. E tudo que você não consegue ou tem dificuldade causa desconforto. Então você precisa respeitar. Quer dizer que eu não vou tentar interagir? De maneira nenhuma. Você tem que tentar, cada vez mais, todos os dias, todas as horas. Mas é preciso respeitar. Ah, entendi. Tem níveis diferentes também de manifestação do autismo, né? Tem. Tem crianças que têm muito mais dificuldade, tem crianças que... os sintomas são muito mais discretos, tem aquele que não é tão grave, mas também não é tão leve. O que a gente diz para isso é a importância desses níveis, né, de funcionamento, né? Como eu coloco essa criança ou esse adulto para funcionar? Às vezes eu tenho uma pessoa que tem um autismo mais considerável, mais grave, mas é uma pessoa que consegue fazer muitas coisas. Então a gente precisa cada vez mais ter um enfoque, ou cada vez menos ter um enfoque. Em que nível, que grau, que nome eu vou chamar isso? De leve, moderado ou grave? E sempre lembrar de algo. Eu preciso fazer com que essa pessoa se desenvolva o máximo que ela pode. E o que vai determinar o que ela pode ou não é o quanto ela funciona. O que é funcionar para um ser humano? Conseguir fazer o máximo de coisas que ela quer ou que ela precisa. Muito bem. Olha só, aqui tem uma outra questão. A criança tem dificuldade para falar com quase 3 anos. Isso pode ser o autismo? É a Fátima aqui de Chapecó. Isso é muito complicado, porque a criança pode não falar ou ter dificuldade para falar por várias coisas, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de transtorno específico de linguagem, que quem vai fazer a avaliação e tratamento disso é um fonoaudiólogo, certo? Que não é autismo, mas também causa uma dificuldade de falar. Eu acho que essa é a grande questão do autismo. Tem muitas características da criança com autismo que se apresentam em outras crianças que não são autistas, né? Então é muito importante ter um profissional capacitado no ponto de dizer, essa criança tem dificuldade de fala, mas pode não ser autismo, pode ser um transtorno específico de linguagem, então vou encaminhar para uma fono, porque a fono vai trabalhar todo esse processo de construção de linguagem que vem antes da fala, porque a fala é o produto final, é só o que eu estou falando. Antes da fala vem todo o entendimento daquilo que eu quero falar, isso tudo se chama de linguagem, né? E geralmente é ali que está o problema. Então eu posso encaminhar para um fonoaudiólogo que vai conseguir fazer uma avaliação muito melhor detalhada em um tratamento bem feito e essa criança vai conseguir eliminar isso. Mas pode ser autismo? Pode. Mas para ser autismo precisa ter um monte de características. De outros fatores. E não só a fala e não só a linguagem. Principalmente ter problema nessas 3 áreas. Interação social, comunicação e linguagem e socialização. Bom, por um lado, tem essa dificuldade da comunicação, mas pelos autistas que eu conheço e pelo que eu li, são extremamente hábeis em outras questões complexas que, para quem não tem autismo, seria uma dificuldade extrema, assim... computação, né? Não tem isso? Tem algumas crianças que sim, tem alguns adultos que sim. Que a gente chama isso de hiperfoco ou hiperabilidade em uma área específica, né? Alguns gostam muito de física, outros gostam muito de matemática, outros gostam muito de programação, outros são extremamente bons em jogos estratégicos, né? Eu acho que nosso grande dever é conseguir tirar essa criança ou essa pessoa dessa habilidade específica e mostrar que ela pode usar essa habilidade em outras coisas. E tem uma coisa muito importante também, que a gente sempre vai fazer melhor aquilo que a gente gosta. Então a gente tem que valorizar esses hiperfocos e tentar fazer com que esse hiperfoco se torne uma coisa.
Como um exemplo bem básico, eu uma vez acompanhei um adolescente que ele tinha fixação por coisas do Japão. Então era tudo do Japão, era anime, era camiseta, era tudo do Japão. E a gente estava pensando, meu Deus, o que a gente vai colocar essa pessoa para trabalhar? A gente pensou numa loja de produtos do Japão. Sim. Porque ele já conhecia, já entendia toda a demanda. Então essa é a questão. Aproveitar uma habilidade que tem, aproveitar algo que já é bom, para explorar as coisas que teria dificuldade, como o trabalho. Então, se eu vai ter um trabalho, toda pessoa deve ter um trabalho, vamos colocar um trabalho próximo daquilo que ele gosta, daquilo que ele tem habilidade. Claro. Para ele vai ser muito prazeroso e ele vai fazer muito melhor. Claro. Então, essas são as sacadas que a gente precisa ter. Aproveitar esse hiperfoco, essas habilidades específicas para trazer benefício para as coisas que têm dificuldade. Tem que se tratar esse acompanhamento com os profissionais especializados para o resto da vida? Como é? Depende. Tem gente que sim, tem gente que não. A gente sempre trabalha por demanda, né? Então, a gente diz, tem a criança menor, aí depois a criança em idade escolar, aí a criança na adolescência, todas as questões específicas de adolescência, inclusive até de questões hormonais, que altera toda a questão comportamental. E tem o adulto que você, ou ele vai para a faculdade, ou vai para um curso técnico, ou vai para uma profissionalização, e depois um trabalho. Dentro de todo esse processo de vida, tem o que a gente chama de independência e autonomia. Então, se eu coloco uma pessoa para ser independente, mesmo que com auxílios ou de tecnologia ou de terceiros, de toda essa questão de independência e autonomia, teoricamente é uma pessoa que não precisa mais de intervenção, né? Mas o que a gente sempre diz é assim, que mudou a fase da vida, mudou a necessidade. Sim. E aí a gente vai entrar com o processo de intervenção de novo. O que é muito importante é perceber que existem pessoas especialistas durante todo o processo de vida, né? E que aquela pessoa que geralmente trabalha com a criança, pode ser que na fase adulta não consiga ajudar mais. Sim. E aí precisa chamar a ajuda de uma outra pessoa, de um outro terapeuta, para auxiliar essa pessoa que já não é mais criança e não tem demanda de criança. Ok, tudo buscando a qualidade de vida, né? A Caiane, ela disse que quando ela era pequena, ela estudava com 2 gêmeas que tinham autismo, mas ela não sabia muito como conversar com elas. E aí, aos pouquinhos, ela foi percebendo, os sinais foram mostrando ali para ela que elas eram bem legais. Então, o que ela está perguntando aqui, ó, é comum os gêmeos, os 2, terem autismo? Existem estudos que dizem isso, inclusive de gêmeos e inclusive de irmãos, que a gente diz que tem maior probabilidade de ter. O que não quer dizer que vai ser gêmeo e que os 2 vão ter, assim também como não quer dizer que eu tenha um irmão com autismo e que eu também vou ter autismo. Tem mais probabilidade, é o que dizem os estudos. O que eu gostaria, que me chamou muita atenção na fala dessa telespectadora, é da importância da inclusão. Importância dessas pessoas com autismo, com qualquer outra deficiência, estar ocupando mesmo todos os espaços. Eu tenho certeza que esse perceber que elas eram legais, ela está querendo dizer que, mesmo que eu tenha olhado com estranheza para isso tudo, ok ela ter autismo, mas ali atrás eram 2 crianças e que sim eram legais, mesmo com suas peculiaridades. Eu acho que essa fala é a mais importante de todas. Trate tudo não como uma tentativa de normalização, mas uma tentativa de naturalização, sabe? É normal ter autismo? Pode ser que não, mas é natural? Eu tenho autismo, sou uma criança e nem por isso eu vou deixar de ser uma criança, nem por isso eu vou deixar de ser um adulto e eu tenho que interagir. Bater na tecla da inclusão. Como é importante, o quanto antes, essas crianças estarem na escola para que venha crescendo com a realidade da convivência e quando eu for um adulto, eu vou ser um adulto como ela está dizendo hoje, que as deficiências ou as dificuldades vão ser tratadas com muito mais naturalidade. É quando a gente conseguir ter essa consciência e aprender isso que você está falando. Muito bem. E tomara que seja num futuro bem breve, né? Tomara. Regis, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. Tem algumas perguntas ainda. Vou trocar uma ideia com o Regis. Se eu conseguir, eu respondo aqui por WhatsApp mesmo. Mas muito obrigada, viu? Imagina, muito obrigada. Foi uma você. mensagem linda que você trouxe aqui pra gente hoje. Muito obrigado. Obrigada, uma ótima semana. Pra você também. Obrigada a você de casa também, tá? Fica agora com a Hora da Venenosa. A gente se vê de novo amanhã aqui no Ver Mais. Não esquece, tá? Logo depois do Balanço Geral. Uma ótima tarde.